Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí na mesa. A Déia, nossa convidada de hoje, a todos que nos Isso. assistem. Como você falou, Sônia, uma reviravolta aí que pegou muita gente de surpresa, principalmente a Patrícia Lago, né, que iniciou essa disputa pela herança com o irmão, o Bernardo Lago. Rapidamente, Sônia, antes da gente falar, explicar essa reviravolta para o público de casa, relembrar alguns pontos importantes para que consigam perceber o entendimento da juíza, a gente relembra alguns pontos exclusivos que a gente trouxe dessa história. A Beth faleceu no dia 13 de setembro de 2015. E na leitura do testamento, 80% dos bens ali ficavam para o Bernardo e apenas 20%, ali cerca de 20% para a Patrícia. O que a Patrícia fez? Ela entrou na justiça, né, pedindo a anulação desse testamento e anexou algumas provas, que eu vou relembrar aqui rapidamente que provas foram essas. A primeira foi aquela que chamou mais atenção da gente na época, que era o laudo do home care, do dia 11 de setembro, às 11 horas da manhã. Esse laudo do home care, ele apontava um grau de orientação desorientado e um grau de consciência torporoso. Em relação à fala, o visual e a capacidade auditiva, o laudo falava que não tinha condição de atestar nenhum quesito nesse aspecto. Sim. E a gente relembrou também o laudo do home care feito no dia seguinte, no dia 12/9, às 9 da manhã, que apontava a mesma coisa, grau de consciência torporoso e sem condição também de fala, visual e capacidade auditiva e grau de orientação também desorientado. Eu lembro que você, Sônia, até considerou, que eu não tinha percebido, que a frequência cardíaca dela nesses 48, laudos estava em 48 batidas por minuto e a pressão tinha chegado a 8, né? Sim. Quer dizer, para quem não é atleta, isso é um quadro clínico preocupante. Além desses documentos, a gente até mostrou também um documento em que um médico, 10 dias antes do falecimento, atestou em depoimento que a Beth mal conseguia balbuciar palavras e apresentava fortes tremores nas mãos. E, por último, uma declaração da própria Joyce, a irmã da Beth Lago, dizendo que a visitou ali nos dias de véspera ao seu falecimento e que percebeu que a irmã tinha dificuldade em abrir os olhos e falar. Com base nessas provas, Sônia, a gente relembra que a Patrícia fez uma acusação de captação dolosa, né? Que é quando você colhe a assinatura de alguém ali no leito de morte sem que ela tivesse a capacidade de discernir ali entre o correto ou que estivesse em plena consciência ali do que estava fazendo, né? Sim. E aí a Patrícia alegou que, com base em todas essas provas, a mãe estaria numa confusão mental, com medicações que causavam alucinações, o que no quadro clínico chama de encefalopatia hepática, né? Devido à quantidade de medicação, essa quantidade de medicação agia no cérebro de forma a pessoa ficar desorientada. Além disso, a gente relembra rapidamente que a Patrícia apontou também erros materiais no testamento, como o nome da mãe da Beth, que estava errado, o próprio sobrenome da Patrícia, que estava errado, bem como a data de nascimento, que no testamento dizia que a Patrícia tinha nascido no mês de março, mas o correto é que ela nasceu no mês de abril. Bom, teve aquela audiência, né? A última matéria que fizemos foi falando que a gente estava aguardando o resultado da audiência, que sairia aproximadamente em 30 dias. Isso demorou bastante, acabou saindo na semana passada, Sônia. E, surpreendente a decisão da juíza, que vai ser agora motivo de apelação para a instância superior no tribunal. Isso vai ser agora uma discussão acalorosa, Sônia. Por que promete uma discussão acirrada? A juíza analisou tudo, Sônia, e, de acordo com a juíza, os documentos não comprovariam incapacidade mental da Beth. A gente conseguiu acesso ao que essas testemunhas falaram para a juíza, que foi levado em consideração para a sentença. O Guilherme Linhares, por exemplo, e o Clóvis Sampaio, eles relataram ali em depoimento para a juíza que a Patrícia teria uma relação muito conflituosa com a mãe
e que a Beth teria dito para eles ali em plena capacidade de discernimento que ela queria também nesse testamento beneficiar a Mari, que é aquela moça que trabalhava na casa da Beth já há 23 anos. A Mari também deu depoimento ali para a juíza e também confirmou que a Beth teria muitos conflitos com a filha e que, inclusive, ali na hora do testamento, na hora da produção do testamento, teria falado com ela, com base em todos esses conflitos com a filha, teria falado essa frase: a Patrícia vai ter uma surpresa quando vê esse testamento e vai lembrar de muitas coisas que ela fez. E aí, Sônia, além disso, aí a juíza escutou todos esses depoimentos Sim. e deu uma sentença dizendo que os depoimentos confirmam o que ela chama de rigidez mental da Beth, de que a Beth estaria lúcida ali nesse ato do testamento. E aí ela dá uma sentença reforçando que esses erros materiais não invalidam o testamento, que o testamento não teria nenhum comprometimento com base no que a Patrícia apresentou, e encerra ali a sentença dizendo que não aceita a anulação do testamento, que vai manter válido esse testamento, deixando 80% dos bens para o Bernardo e 20% para a Patrícia, e a juíza encerra a consideração dela apontando que nada há além de conflitos de natureza pessoal entre irmãos. Isso foi uma bomba para a Patrícia, com certeza. A gente conseguiu falar com exclusividade com a Fernanda Lins Silva, que é a advogada da Fernanda. Tá. E a Fernanda diz o seguinte, Sônia... Espera um pouquinho. Antes de você falar qual é o próximo capítulo dessa história, porque acredito eu que vai ter, e pelo que você está falando, vai mesmo, eu fico assim me perguntando por que é que os depoimentos do lado do Bernardo, do filho, foram levados a sério se eles eram apenas palavras e não tinha nada mais contundente. E os dela, parece que as testemunhas da Patrícia sequer foram ouvidas. E aquilo que é contundente, que são relatórios, porque enfermeiros são capacitados para fazer esse tipo de relatórios, sim, esses foram colocados de lado, foram considerados sem importância e eles eram fundamentais, porque se houve ali uma assinatura da Beth Lago, colhida pouco tempo após a morte, quando ela já se encontrava da maneira como os enfermeiros do home care descreveram que ela se encontrava, quer dizer, completamente alterada mentalmente, fisicamente já, né, o corpo entrando em falência mesmo. Por que essa coisa tão desencontrada dessa maneira? Me parece injusto, mas vamos ver quais são os próximos passos, né? Lei é lei, sentença do juiz é sentença do juiz, há que ser respeitada. Mas o direito de recorrer também existe e é isso que eles vão fazer? Pois é, uma coisa importante que você me lembrou agora, Sônia, que todos os depoimentos da parte do Bernardo foram colhidos ali, foram analisados com critério. Agora, uma coisa que a defesa da Patrícia diz é que o depoimento da Patrícia foi dispensado pela juíza. A juíza não achou útil escutar o depoimento da Patrícia, alegou que tudo que ela deveria falar já se encontravam com provas nos autos, então a Patrícia foi vedada também de poder falar ali pessoalmente, dar a sua versão, assim como as testemunhas do Bernardo puderam fazer, né? Sim. A Fernanda Lins Silva, que é advogada da Patrícia, diz que realmente isso causou uma surpresa muito grande, não era o esperado, até porque a juíza já tinha mandado anular temporariamente o testamento, e isso vai ser causa de um recurso agora sim, Sônia. A advogada disse que vai recorrer no Tribunal de Justiça para a segunda instância, vai embasar a defesa, sim, com base nos exames de home care, no atestado do médico, no depoimento da própria irmã da Beth, que essa defesa, esse recurso vai ser apresentado à Justiça nos próximos dias e que eles estão esperançosos de que essa apelação que será feita reforme essa sentença, né? Eles consideram muito injusto a Patrícia não sair em par de igualdade com o irmão, né? Que ela não quer nem mais nem menos, ela quer uma distribuição igualitária dos bens, né? Que a Beth teria deixado aí para os filhos.